Excelente, pessoal. Bom dia. Agora já estamos gravando nossa aula de hoje. Daremos continuidade à nossa disciplina até o início de outubro para completar todo o conteúdo programático previsto e não ter nenhum tipo de prejuízo para vocês. Na aula passada, nós paramos em relação a como se dá a formalização do crédito tributário, né? Nós vimos a definição de lançamento como sendo o ato administrativo tendente a formalizar a cobrança do crédito tributário. Nós vimos alguns tipos de lançamento, né? O lançamento por declaração. Também conversamos um pouco sobre o lançamento de ofício. Todos esses eventos extremamente importantes, enfim, e a depender do tipo específico de tributo que nós estamos conversando sobre, exige um tipo de lançamento específico. Tudo bem que a parte do lançamento de ofício é aplicável a todos os tributos, a todas as espécies tributárias. O lançamento de ofício é aquele lançamento em decorrência do dever de fiscalização que o fisco tem. O dever e o direito, né, vamos chamar assim. Dever e direito de fiscalização, de revisar a cobrança tributária, de revisar todo o procedimento levado a efeito pelo contribuinte. Esse é um direito inegável do fisco. Lançamento por declaração em alguns tributos específicos, no qual o contribuinte apresenta, né, as informações necessárias para que o fisco possa fazer a apuração do tributo, aplicar a alíquota devida. Enfim, são necessárias algumas informações por parte do contribuinte para fins de cobrança tributária. Ficou faltando na aula passada, e a partir de então a gente retoma nesse ponto, são as questões vinculadas ao lançamento por homologação. Eu deixei para a aula de hoje esse tipo de lançamento, porque ele é basicamente o mais utilizado, vamos dizer assim, atualmente na legislação tributária. E, além disso, o lançamento por homologação é o que, vamos dizer assim, acaba tomando a maior quantidade de tempo perante o Poder Judiciário, perante as discussões no contencioso administrativo. Justamente porque é um procedimento no qual o contribuinte toma para fins da arrecadação tributária. E aí a gente tem aí uma quantidade enorme de erros, discussões a respeito de decadência e por aí vai. Mas vamos definir o que é esse lançamento por homologação. A gente já passou pelo lançamento por declaração e lançamento de ofício. Lançamento por homologação, né? Ele está previsto no artigo 150 do Código Tributário Nacional. E neste último caso, apesar do Código falar em lançamento, não há qualquer ato da autoridade administrativa visando a constituição do crédito tributário. É o próprio contribuinte quem apura o valor a ser pago e efetua o recolhimento. Assim, a doutrina entende que a mera antecipação no pagamento é obrigação. O pagamento extingue o crédito tributário sob condição resolutória de posterior homologação pela autoridade fiscal. Considera-se obrigação cumprida, porém, pode a autoridade fiscal impugnar o pagamento efetuado e cobrar a diferença através do lançamento de ofício. A homologação deve ser efetuada de forma expressa no prazo de 5 anos. Ultrapassado o prazo, considera-se que houve homologação tácita. Caso haja pagamento a menor, o não pagamento será efetuado um lançamento de ofício pela autoridade fiscal. Então, trocando em miúdos, o que seria esse lançamento por homologação? Eu trouxe para vocês aqui uma definição um pouco mais técnica, mas trocando aqui num linguajar mais acessível. Lançamento por homologação é o procedimento levado a efeito pelo contribuinte, no qual ele faz uso da legislação fiscal, ele interpreta essa legislação fiscal, identifica a ocorrência do fato gerador do tributo ou aquele evento econômico, né, necessário para poder identificar a ocorrência
da obrigação tributária, ele apura esse tributo com base na sua própria interpretação da legislação fiscal, ele cumpre as obrigações acessórias de envio de declarações para o fisco, a fim de dar ciência da ocorrência do evento econômico que faz surgir a obrigação tributária, ele aplica a alíquota especificada na legislação tributária e o próprio contribuinte, depois de fazer todo esse procedimento por conta própria e a seu próprio risco, realiza o recolhimento do tributo. O que cabe ao fisco, portanto, nesse tipo de lançamento? O que cabe ao fisco é simplesmente o poder de revisar este tipo de apuração levado a efeito pelo contribuinte. O fisco ele tem um prazo de 5 anos para revisar o lançamento por homologação ou a apuração levada a efeito pelo contribuinte. Se dentro de 5 anos ele não se manifestar sobre a forma de apuração do tributo e o pagamento realizado pelo contribuinte, nós chamamos isso de homologação tácita, ou seja, o fisco aceitou todo o procedimento de apuração que você, contribuinte, fez, mas ele aceitou não expressamente assinando um documento dizendo, olha, realmente, contribuinte, linda a sua forma de apuração, está aqui o meu aceite. Não, passou 5 anos, significa que há presunção de que o fisco aceitou o procedimento levado a efeito pelo contribuinte. Então, por isso que a gente chama de homologação tácita, né? Ou homologação velada, homologação na qual o fisco não expressou claramente que ele está de acordo, mas já que ele não se manifestou dentro do prazo de 5 anos, significa que aceitou-se o procedimento do contribuinte. Bom, o lançamento por homologação, eu disse que ele é um pouquinho mais complicado, porque basicamente quem faz todo o procedimento para apuração do tributo é o próprio contribuinte. Quem é o responsável por essa apuração levada a efeito pelo contribuinte, é o próprio contribuinte. Justamente por causa do lançamento por homologação, é que nós temos aí algumas notícias divulgadas por entidades que se dedicam à análise econômica a respeito do custo Brasil, quantidade de horas que são gastas pelas empresas, né, em território nacional para cumprimento das obrigações fiscais. A gente vê que no Brasil gasta-se muito tempo para cumprimento das obrigações fiscais, compostas de não só preenchimento de declarações, mas da própria apuração do tributo. Se a gente está falando de lançamento por homologação, no qual transfere-se o contribuinte todo o procedimento visando apurar o tributo, pagar o tributo e etc., estamos diante de uma quantidade enorme de horas e uma quantidade enorme de gastos com profissionais sobre apuração tributária. Está dentro da lógica do custo Brasil, né? Não tem muito o que ser feito. Bom, outro ponto importante é que o fisco usa e abusa de tributos que estão sujeitos ao lançamento por homologação. Por isso que eu disse que acaba sendo um dos aspectos mais importantes em termos de arrecadação tributária, de apuração dos tributos devidos, o lançamento por homologação. A grande maioria é lançamento por homologação. Imposto de renda é lançamento por homologação. Contribuição social sobre o lucro líquido é o lançamento por homologação. PIS, COFINS, CID, IPI, ICMS, ISS, IPVA. Não, IPVA não, desculpa. IPVA não é lançamento por homologação. IPVA é lançamento lançamento de ofício. IPVA já chega a cobrança do valor, tendo em vista a alíquota já especificada pela legislação e
eles utilizam o valor divulgado pela tabela FIPE. Então, a gente tem um percentual incidente sobre o automóvel na tabela FIPE. Então, não é lançamento por homologação, lançamento de ofício. ISS é lançamento por homologação, CMS lançamento por homologação. Quer dizer, a grande maioria dos tributos é lançamento por homologação. Inclusive os tributos de maior arrecadação, tanto no âmbito federal, quanto no estadual, quanto no municipal. Transfere-se para o contribuinte toda a obrigação de apuração desses tributos. Bom, eu comentei com vocês a respeito da homologação tácita do lançamento levado a efeito pelo contribuinte, né? Passou 5 anos da apuração realizada pelo contribuinte com o recolhimento de tributo, a gente tem a homologação tácita. O fisco, ele aceitou o seu procedimento, não o fez isso de forma expressa, mas já que ele deixou transcorrer 5 anos, ele, de certa forma, tacitamente aceitou a apuração do contribuinte. Um ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês também é o que está disposto no parágrafo 4º do artigo 150 do Código Tributário Nacional, que especifica as questões relativas ao lançamento por homologação. Vamos fazer uma leitura desse parágrafo 4º. Quem quiser também acessar diretamente o Código Tributário Nacional, fiquem à vontade. Mas eu vou fazer a leitura aqui do dispositivo para a gente discutir um ponto importante, né? A gente tem no parágrafo 4º a seguinte descrição: se a lei não fixar prazo para a homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Excelente, essa parte nós já discutimos. Se a lei não fixar prazo para homologação, será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Então, deu 5 anos, o fisco não se manifestou contrariamente, homologou-se o lançamento realizado pelo próprio contribuinte, extinto está o tributo. Continuidade do dispositivo. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Ou seja, expirado o prazo de 5 anos sem que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito. Passou 5 anos, o fisco não se manifestou, homologou o lançamento de forma tácita, extinto o crédito tributário. Mas tem uma exceção, né? Salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Nessas hipóteses de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, ou seja, são figuras dolosas, né? São figuras, inclusive, que constituem crime contra a ordem tributária. Algum ato doloso por parte do contribuinte que visa esconder a ocorrência do fato gerador do tributo. Nas hipóteses de figuras dolosas, né, vinculadas inclusive a comportamentos criminais dos contribuintes, dolo, fraude ou simulação, não se aplica essa disposição relativa aos 5 anos para o lançamento por homologação. Essa é a única exceção prevista na norma para não aplicação da extinção do crédito tributário mediante homologação tácita do lançamento. Nessa hipótese de dolo, fraude ou simulação, o que a legislação tributária especifica é que conta-se o prazo para que possa ocorrer a homologação tácita do lançamento no artigo 173 do Código Tributário Nacional, qual eu vou ler aqui para vocês. O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Inciso 1º do artigo 173 do Código Tributário Nacional. Ou seja, em figuras dolosas, dolo, fraude e simulação, o fisco basicamente ele ganha aí
aproximadamente mais um ano para poder realizar a cobrança tributária. Sem dolo, fraude ou simulação, 5 anos contados do evento econômico que fez surgir a obrigação tributária. Em hipóteses de figuras dolosas, dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, ocorrido o fato gerador ou evento econômico que faz surgir a obrigação tributária, o fisco ele começa a contar o prazo de 5 anos no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, no primeiro dia do ano seguinte da ocorrência do evento econômico. Colocando uma situação prática para que vocês possam entender a diferença. Vamos imaginar que hoje, 18 de setembro de 2020, ocorreu o evento econômico passível de apuração do imposto de renda. Vou dizer se é imposto de renda pessoa jurídica ou pessoa física, pouco importa. Imposto de renda. E aí você realiza o recolhimento dentro do prazo de vencimento do tributo. Hoje ocorreu o evento, renda, né? Oferiu-se renda de 18 de setembro de 2020, recolhe-se o tributo dentro do vencimento especificado na legislação. Qual que é o prazo que o fisco tem para poder rever este pagamento realizado pelo contribuinte? Bom, pelo artigo 150 do Código Tributário Nacional, o prazo que o fisco tem para fazer a revisão desse pagamento realizado pelo contribuinte, dessa apuração levada a efeito pelo contribuinte, já que o imposto de renda é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, o fisco teria até o dia 18 de setembro de 2025 para poder rever esta cobrança. Desculpa, rever esse pagamento, rever essa apuração. O fisco, então, teria 5 anos. Até 18 de setembro de 2025, seria possível o fisco rever essa cobrança e, eventualmente, até realizar uma cobrança adicional mediante lançamento de ofício. Se estivéssemos diante de um evento no qual tem dolo, fraude ou simulação, por exemplo, dia 18 de setembro de 2020, vamos imaginar que o evento econômico passível de pagamento de imposto de renda se deu pelo valor de 1.000. O evento econômico foi 1.000 de uma moeda aleatória. Mas o contribuinte, ele utiliza de alguma forma dolosa para esconder o evento econômico. Por exemplo, fraudar nota fiscal. O contribuinte fala, bom, minha transação com terceiros se deu ao valor de 1.000, mas eu vou aqui fraudar o sistema, eu vou instalar um programa no meu computador responsável pela emissão da nota fiscal eletrônica, que faz com que, ao invés da transação seja registrada pelo valor de 1.000, ela seja registrada pelo valor de 500. Muito bem. Veja, esse contribuinte usou fraude, né? Ele usou uma figura dolosa, que inclusive é especificado como crime contra a ordem tributária. Para o fisco federal, ao invés de indicar a ocorrência do fato gerador como a base de tributação de 1.000, foi para o fisco federal a informação de que a base de tributação é 500. Recolhe o seu tributo e o fisco federal gostaria de fazer uma fiscalização nesse contribuinte. Já que existe uma figura dolosa constituída por fraude na ocorrência do fato gerador do tributo, o fisco federal ele tem o direito de rever o lançamento não até somente 18 de setembro de 2025. Começa-se a contar o prazo de 5 anos a partir do primeiro dia do ano que vem. Então, o evento ocorreu dia 18 de setembro de 2020, vou começar a contar o prazo a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Então, o fisco teria até o dia 1º de janeiro de 2026 para formalizar a cobrança deste tributo.
Eu começo a contar não a partir do evento econômico, mas eu começo a contar 5 anos a partir do primeiro dia do ano subsequente, ou do exercício subsequente. A partir de então, eu conto 5 anos da ocorrência do fato gerador. Ah, professor, mas basta o fisco alegar que houve dolo, fraude ou simulação para que ele possa aí dar uma extensão ao seu prazo de revisão do lançamento? Não, né, pessoal? Para que o fisco possa usar essa disposição expressa no 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional, para realizar o lançamento a partir do primeiro dia do exercício seguinte, ele deve comprovar que o contribuinte incorreu em eventos que constituem dolo, fraude ou simulação. Não basta o fisco simplesmente adotar um procedimento de fazer o lançamento, formalizar a cobrança, né, através do lançamento de ofício, dizendo, não, vou aplicar um 731 do CTN, pronto, acabou. É assim que vai funcionar. Não, o fisco ele precisa comprovar a ocorrência do dolo, fraude e simulação, provavelmente no termo de verificação fiscal vai ter a relação, né, dos fatos que se ocorreram, vai ter descrição detalhada de quais eventos ocorreram na apuração do tributo e que o fisco identificou a ocorrência de dolo, fraude e simulação através de XYZ em termos de fiscalização, através do XYZ em termos de evento, né? E ele tem que comprovar isso, dando oportunidade, inclusive, para o contribuinte se defender, dizendo, olha, não tem dolo, fraude ou simulação, fisco, porque aqui esses eventos econômicos não foram escondidos de você. Está aqui na nota fiscal eletrônica, está aqui informações adicionais que foram enviadas para você, está aqui nas declarações, nas obrigações acessórias que nós transmitimos para você. São eventos que foram dados publicidade e por aí vai. Enfim, o contribuinte ele tem o direito de se defender, tá? Mas, comprovado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, transfere-se o prazo decadencial para eventuais cobranças adicionais. Até então, tudo bem, pessoal? Em termos de formalização do crédito tributário, essas diferenças do lançamento por declaração, lançamento de ofício e lançamento por homologação? Fabrício, Pois não. o que é essa simulação? A simulação? A simulação Por dá favor. eu dar uma roupagem ao meu negócio jurídico diferente do que foi praticado. Eu simular alguma coisa para evitar a ocorrência do fato gerador do tributo. Por exemplo, vamos colocar um exemplo prático para que você possa entender. Compra e venda de mercadorias. Uma loja, uma varejista, um supermercado, ela faz venda de mercadorias, venda de pacote arroz, feijão, macarrão, etc. Essa varejista, ao invés de realizar a venda das mercadorias para o consumidor, ela faz um contrato de doação mediante obrigação do donatário. Então, o supermercado, ao invés de vender para você, ele doa a mercadoria, mas ele fala, olha, é uma doação com obrigação da sua parte, você tem que me pagar tanto. Isso seria uma simulação. Claramente uma simulação, afinal de contas, é uma varejista, ela vende mercadoria. Ela só está indicando doação, porque a doação tem uma alíquota de 4%, enquanto compra e venda, o ICMS incidente na operação é 18%. Então, ao invés dela fazer uma venda, ela faz uma doação com uma obrigação por parte do donatário. Isso seria uma simulação. Eu estou simulando uma operação. Estou utilizando formas jurídicas que não são as adequadas para o caso em questão.
eu não diria nem propriamente adequada, mas existe aí uma forçação de barra, né, na operação. Não que o contribuinte não tenha direito de, objetivando algo, utilizar formas jurídicas diferentes. Poder se utilizar de formalizações do negócio jurídico em outros caminhos. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que existem situações que são muito extremistas. Por exemplo, ao invés de você pagar o salário do seu empregado, você doa o salário para ele. Isso é uma simulação clara. Você não vai fazer doação de salário, né? Então, assim, existe aí uma linha tênue, né, naquilo que é permitido e naquilo em que se constituiria provavelmente uma simulação especificada na nossa legislação tributária, tá? Vamos pegar aqui a lei de crimes contra a ordem tributária, que eu vou mostrar para vocês que eles possuem aí aqui algumas definições sobre dolo, fraude ou simulação. É interessante. A lei 8.137, até para a gente discutir esses comportamentos, né, do dolo, fraude ou simulação. 8.137. 8.137. Vamos lá. Lei 8.137. Vamos lá. Crime contra a ordem tributária. Lei 8.137 de 1990, né? Artigo 1º. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir o tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, ou seja, eu omito informações importantes ou presto declaração falsa. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Foi aí o ponto que eu disse para vocês da fraude, né? Eu construo um software, um aplicativo, que vai atuar na minha máquina de emissão de nota fiscal. Quando eu digito lá 1.000, ele reduz 50% a operação. Isso é uma fraude, claro, inserir elementos inexatos. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Então, todo documento que eu falsifico tem aqui crime contra a ordem tributária. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Então, documento falso para compor aí a sua apuração tributária. Se você utiliza de documento falso, também crime contra a ordem tributária. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizado ou fornecer em desacordo com a legislação. Então, você pede emissão de cupom fiscal ou nota fiscal numa loja que você fez aquisição e ele não emite. Ele fala, não vou emitir não. Bom, isso aí também é crime contra a ordem tributária. Deixa eu pegar aqui também as figuras dolosas do direito tributário. É uma lei antiga isso, artigo 70, 71, 72, lei 4.000 e alguma coisa. A gente já pega aqui, já trabalha a definição, é interessante. Vamos lá. Achei.
Lei 4.502 de 1964. Inclusive, é mais antigo que o próprio Código Tributário Nacional. Vamos lá. Vou pegar do Planalto, que é mais correto. Artigo 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. Então, nós já temos aqui uma definição propriamente dita do que se constituiria o ato de sonegação. Outro aspecto interessante, né, que a lei especifica, é fraude. É toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou a excluir ou modificar as suas características essenciais de modo a reduzir o montante de imposto devido, a evitar ou diferir seu pagamento. Então, a gente já tem aqui definição de sonegação, definição de fraude, e depois a gente já tem a definição também de conluio. É o ajuste doloso entre duas ou mais partes naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72. O conluio é muito comum, por exemplo, nas transações onerosas envolvendo imóveis. Com a transação onerosa envolvendo imóveis, surge a obrigação de pagamento do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, de forma onerosa. Qual que é a base de cálculo da ocorrência do ITBI, né? Base de cálculo do ITBI é o valor da transação do imóvel. Tudo bem que tem o valor venal, mas vamos nos concentrar sobre o valor da transação, ok? Vamos abstrair que existe aí um valor venal de referência para o ITBI. Vamos usar apenas um dos parâmetros, que seria o valor da transação. No passado, era muito comum que a parte vendedora e a parte compradora do imóvel, elas formalizassem a operação de compra e venda do imóvel em um valor abaixo do real. Então, vamos imaginar, a ITBI incide sobre o valor da transação. O comprador, responsável pelo pagamento do tributo, fala para o vendedor, olha, vamos reduzir o valor do ITBI aí nessa brincadeira. Ao invés de você constar que você está vendendo esse imóvel para mim por R$1 milhão, vamos fazer um contrato dizendo que o valor da transação não vai ser R$1 milhão, mas vai ser R$500 mil. Porque aí o ITBI vai incidir sobre os R$500 mil, não sobre R$1 milhão. Vejam, o valor da transação verdadeiro foi R$1 milhão. No entanto, houve um ajuste entre parte compradora e vendedora para constar no contrato de compra e venda e também na escritura pública de compra e venda o valor da transação como sendo R$500 mil. Professor, vai bater na conta do vendedor R$1 milhão? Sim, o comprador vai transferir R$1 milhão, mas vai declarar para o fisco, através de documentos públicos, como se o valor da transação fosse R$500 mil, simplesmente para poder pagar menos ITBI na operação. Estamos diante da figura do conluio. Então, duas partes se unem para poder praticar algum ato de redução da carga tributária, visando qualquer dos efeitos especificados como sonegação ou fraude, ou redução, né, ilegal da carga tributária. Conluio, então, com essas duas partes envolvidas. Um detalhe muito importante, tá, gente, é que
Todas essas figuras de sonegação, fraude, conluio, todas as figuras dolosas, né, de simulação, inclusive aquelas descritas como crimes contra a ordem tributária, de novo, o fisco ele tem que comprovar sua ocorrência. A mera discordância por parte do fisco do seu método de apuração do tributo não é uma figura dolosa. Por exemplo, como cabe no lançamento por homologação a obrigação ao contribuinte de ler a legislação tributária, interpretar a legislação tributária, identificar a ocorrência do evento econômico passível de incidência tributária, fazer a apuração do tributo conforme determinado pela legislação, que é muito complexo, aplicar a alíquota correta e por aí vai. Se eu transfiro todos esses riscos para o contribuinte, há uma possibilidade de erro, há uma possibilidade que o contribuinte faça a apuração da carga tributária e se equivoque, né, no montante o qual é devido para o fisco. Isso é muito comum de acontecer. Ou, inclusive, eventos nos quais o contribuinte entende que não é passível de incidência do tributo, porque ele entende, pela sua própria interpretação da legislação tributária, que aquele evento não tem capacidade para cobrança de nenhum tipo de tributo. Nesses eventos de discordância sobre interpretação, discordância sobre aplicação da legislação tributária, nós não estamos diante de figuras dolosas. Afinal de contas, o contribuinte ele fez todas as obrigações acessórias. Ele apresentou sua contabilidade completa, né, preencheu o SPED, entregou para o fisco, entregou para os órgãos públicos o seu SPED. Tem lá todas as transações identificadas, tem lá todas as transações devidamente registradas em documentação contábil, documentação fiscal, documentação gerencial, tudo bonitinho, né? Tudo certinho. E, portanto, não estamos diante de uma figura dolosa. Mera discordância, o fisco faz o lançamento, né, do tributo dentro dos parâmetros em que ele acredita serem o mais correto e bola para frente. Não estamos diante de, bom, vou fazer o lançamento, eu tenho prazo até o primeiro dia do exercício seguinte, ou vou forçar aqui um dolo, fraude ou simulação. Não. A gente viu que realmente tem que ter comportamentos do contribuinte tendentes a esconder a ocorrência do fato gerador mediante figuras dolosas, falsificando documento, mediante conluio com outra parte. Então, são figuras realmente obrigatórias de sua ocorrência. Tá? Alguma dúvida, gente, em relação a essa questão? Tudo certo? Bom, tudo certo então. Vamos dar seguimento, então, à nossa disciplina. Tudo certo, o Matheus comentou aqui. A Celina, agora que eu estou vendo os comentários de vocês, tá? Celine falou, eu queria comentar que os podcasts da Folha de São Paulo no Spotify, parece que sempre na semana seguinte, a nossa aula, comentam de algum assunto que tratamos aqui. Bom, vocês podem ver então que a gente está tratando de assuntos relevantes, né? Mariana até fez uma consideração, sim, eu vi sobre a imunidade tributária dos templos religiosos. Agora está em discussão essa questão, né? Imunidade tributária dos templos religiosos. Enfim, tem muito o que falar, né, da imunidade tributária dos templos religiosos. Né? A ideia por trás é
permitir que a gente tenha liberdade de credo e um governante que possa assumir como presidente da República, né, que obviamente tem que ser presidente, não possa interferir em cobranças tributárias de forma a impactar o exercício, o livre exercício de credo, né? Agora, eu vi durante essa semana muita discussão, né, muito debate, principalmente das pessoas, dizendo, mas é um absurdo a imunidade tributária, vê aí algumas igrejas tão ricas, etc, e blá, 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 e às vezes usam até religião como forma de sonegar tributos, aproveitar para transferência do patrimônio das igrejas para si mesmo, para o pastor, para padre, para não sei quem. Não é imunidade tributária o problema, né, nesse tipo de comportamento. Acho que primeiro a gente tem que analisar o seguinte: é ilegal o comportamento do padre, do pastor, que seja, enfim. É um comportamento que nós podemos dizer que é um comportamento ilegal? Ele está realizando algo que possa ser considerado contrário à lei? Acho que essa é uma das primeiras perguntas que nós temos que fazer, né? Não vejo como ilegal o comportamento de um pastor ou um padre que se beneficia economicamente da igreja, né? O que ele não pode fazer, obviamente, é pegar os recursos da igreja e transferir para si próprio. Se ele faz isso, estamos diante de uma afronta ao artigo 14 do Código Tributário Nacional, que é dispor do patrimônio da igreja para si próprio. E aí sim, a própria legislação já proíbe esse comportamento. Mas se a igreja tem um patrimônio e os sacerdotes utilizam esse patrimônio, eu não vejo nenhum problema. Outro aspecto também o ser humano é interessante, né? A gente tem que pensar o seguinte: a imunidade tributária ela vem como um caráter de justiça, né? Um caráter, um pensamento bondoso a respeito da vida, né? Uma perspectiva bondosa a respeito da vida. Nossa, vamos dar imunidade às igrejas para liberdade de credo, vamos dar imunidade ao papel, aos livros, às obras literárias, para acesso à cultura e por aí vai. Só que a grande questão é que, estabelecido o dispositivo legal, ele cria-se vida esse dispositivo legal. E os métodos interpretacionais de aplicação desses dispositivos legais acabam sendo levados ao extremo pelos contribuintes. Então, o ser humano, para maximizar a sua utilidade, ele vai levar ao extremo esse dispositivo. Ele vai verificar que isso pode ser considerado como uma barreira para o aproveitamento máximo, para que ele possa atingir ao máximo da sua utilidade econômica, e ele vai forçar a interpretação desse dispositivo legal. Ele vai levar ao máximo que ele conseguir. Além disso, a gente tem outros eventos decorrentes do aproveitamento desse dispositivo, né? Do aproveitamento dessa norma, desse indicativo de comportamento. E isso acontece porque o ser humano é assim, a gente maximiza a nossa utilidade, não tem como ser diferente. Então, muitas vezes, acontece que as igrejas, em razão da imunidade, acabam acumulando um grande patrimônio que acaba sendo utilizado em benefício dos sacerdotes daquela igreja. E isso é, de certa forma, esperado, né? Eu não vejo grandes problemas em relação a isso. Mas é engraçado como a opinião pública fica indignada. Agora, na minha opinião,
na minha opinião específica, eu não vejo porquê da imunidade tributária sobre templos. Eu, particularmente, por mim, era uma imunidade que deveria cair. Eu acho que não deveria ter imunidade sobre partidos políticos, não deveria ter imunidade sobre igreja, não deveria ter imunidade sobre livros. Eu acho que as únicas imunidades que são corretas mesmo, seriam as imunidades aplicáveis, aquela que a gente chama de imunidade recíproca, né? De união, no poder cobrar tributos dos estados e dos municípios. Essa realmente imunidade recíproca deve continuar, e a imunidade aplicável para entidades fundacionais que atuam em substituição ao governo. Nós temos organizações não governamentais realmente sérias, muitas, muito sérias, que realmente auxiliam o governo e que deveriam realmente ter a continuidade dessa imunidade tributária, obviamente cumprindo os requisitos da legislação, que é não distribuir lucro, não distribuir patrimônio, por aí vai. Fora isso, eu acho que todas as imunidades deveriam cair. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu estava lendo, na verdade, assim, eu não cheguei a ler nenhuma matéria específica sobre essa discussão que está tendo em relação aos templos religiosos, mas eu vi algumas manchetes e elas falavam sobre perdoar a dívida tributária das igrejas. Mas se ela tem imunidade tributária, como que chegou nessa dívida tributária? Então, Lilian, a imunidade ela é para impostos, né? Espécie tributária, impostos. Vamos lembrar disso, tá? Tem que tomar muito cuidado. Imunidade não é geral e restrita. Nem isenção é geral e restrita. A imunidade é de impostos. Espécie tributária, impostos. Os demais tributos, toda entidade imune paga. Por exemplo, uma igreja, ela tem imunidade a impostos, espécie tributária, impostos, sobre renda, serviços e patrimônio. Então, a igreja não paga imposto de renda, igreja não paga IPTU, igreja não paga IPVA, igreja não paga ITBI, tudo que tem nome de imposto. Mas a igreja paga tributo. Por exemplo, se a igreja contratar um funcionário, assina a carteira do funcionário CLT, tem que pagar a contribuição previdenciária, tem que pagar FGTS, tem que pagar tudo. Só não paga impostos sobre sua atividade. O que estavam discutindo dessa questão do governo perdoar dívidas, etc., é relativo a uma contribuição específica, tá? Que é a CSLL, Contribuição sobre o Lucro Líquido. A espécie tributária contribuição. Ok? Certo, obrigada, professor. Nada. Vamos lembrar da questão das espécies tributárias, tá? Isso é muito importante. Basicamente não. Imunidade só é para a espécie tributária de impostos. Muito bem, pessoal. Vamos encerrar essa parte 1 da nossa aula e aí nós voltamos mais tarde. Tomar um café para todo mundo acordar, ou quem quiser dar uma cochilada, né? Vai que alguém está cochilando aí, eu não estou sabendo. Mas voltamos daqui a pouco, mais ou menos umas 10h30, 10 e pouco. Ok? Tá bom, professor. Muito obrigado, gente.